Olá, estamos aqui para o vídeo 6 da série Lapidando a Terapeuta que Existe em Você. Eu sou Maíta Oliveira, terapeuta e mentora de terapeutas, e hoje nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais e a nossa atividade como terapeuta. Então, um dos maiores desafios, né, ao mesmo tempo que a melhor coisa da nossa profissão é que, como eu falei no vídeo passado, né, que a nossa profissão, primeiro, a gente é beneficiado através do autoconhecimento. Porém, esse autoconhecimento é também o nosso grande desafio, né? Um dos maiores desafios da formação do terapeuta é exatamente esse enfrentamento com si mesmo, né? Porque o autoconhecimento é esse enfrentamento com os nossos bloqueios emocionais. E veja, não é tão fácil, né? Se nós bloqueamos esse emocional é porque algo dolorido existia ali. Ou porque na época, mesmo não sendo tão dolorido, eu era um bebê, eu era uma criança e não dava conta daquela questão e concluí algumas coisas que eram de forma imatura, né? Então, esses bloqueios emocionais, eles não são apenas feridas emocionais não resolvidas, né? Tipo, ai não, ferida não resolvida, uma coisa que eu fiz, não resolvi bem, mas eu deixo para lá. Não é só isso. É que elas funcionam como filtros que distorcem a nossa percepção da realidade. E lidar com a realidade é a força do terapeuta. O ser terapeuta é exatamente olhar para a realidade de forma cada vez mais profunda, né? Então, quando o terapeuta ele também está desconectado da realidade, além do paciente, então isso se torna, de certa forma, bem perigoso para a profissão. Porque o que que vai acontecer? O terapeuta, quando ele não reconhece os seus bloqueios, ele corre o risco de projetar essas questões no paciente. E aí ele vai distorcer a escuta, né? Vai escutar a coisa com um filtro diferente, ele vai confundir essas emoções, né? Confundir as emoções do paciente, as emoções dele, ele vai ficar conduzindo esses processos de uma forma muito imatura. E isso, com certeza, não terá um bom resultado, né? Se ele não vai ter um bom resultado, com certeza não será um bom terapeuta. Mas esse é o caminho do terapeuta. Ao mesmo tempo que o erro é o caminho, errando e aprendendo, porque o autoconhecimento é um caminho de todos os dias, né? Então, a inteligência do terapeuta, ela precisa estar muito viva, muito conectada com a realidade. E os bloqueios emocionais, eles são como que essa tela que veda parte da realidade, né? Que deixa essa sombra, digamos assim, esse véu sobre a realidade, que é o que a gente chama de neurose, né? Essa desconexão da realidade, no fundo, são as neuroses que vão causando as nossas distorções da realidade e também as doenças psíquicas. Então, quando eu falo de inteligência, não se trata apenas de conhecimento técnico, certo? Mas a capacidade de perceber a realidade, digamos assim, aquela visão limpa de olhar para a realidade, sem precisar eh, querer fugir dela, sem ter aquela aquela vontade de fugir da realidade, né? Olhar, perceber, tirar suas conclusões com lucidez, tomar decisões mais maduras, né? Fundamentadas na verdade, na própria realidade, né? E isso é importante por quê? Porque só há inteligência quando há presença. E só há presença verdadeira quando estamos emocionalmente livres, né? Quando esse bloqueio não está ali vedando a minha percepção de realidade. Então, essa presença verdadeira é quando nós estamos sem esses filtros, sem essas defesas, sem essa necessidade de controle da realidade. Por isso, é muito importante olhar para os nossos bloqueios emocionais, isso para qualquer pessoa e para o terapeuta especialmente, porque ele vai lidar com os bloqueios emocionais do paciente, ele precisa sim estar com esse filtro, né, mais suave, pelo menos, porque também nunca veremos as coisas assim tão claramente
né? Como Deus vê, digamos assim. Então, muitos terapeutas em formação, eles têm uma grande sensibilidade, uma boa vontade, empatia, e as pessoas acham que ser terapeuta eu preciso ter é, é, muita sensibilidade, sabe? Mas não é isso ser terapeuta, né? Porque esse excesso de sensibilidade, ele espelha que há ainda bloqueios. Então, esse excesso de sensibilidade faz mais eu ficar projetando isso no paciente do que, de fato, sustentando a realidade, para que ele consiga também enxergar essa realidade e fazer esse caminho de maturidade, certo? Então, a importância de olhar para isso é fundamental. É fundamental que o terapeuta, que as formações de terapeutas, que as mentoras de terapeutas e as terapeutas estejam cada vez mais olhando para os seus bloqueios emocionais e que trilhando um caminho de maturidade, indo digamos assim, dessa criança para esse adulto maduro, capaz de dar conta da realidade, de sustentar, de levar adiante. Não como uma criança cheia de, digamos assim, de bloqueios emocionais, imatura, com necessidade de aprovação. Ah, mas paciente, será que ele vai gostar de mim? Né? Querendo, com medo de errar, com uma idealização do paciente, idealizando o paciente, ou se colocando como salvador do paciente, sabe? Essas questões aí, onde eu fico à mercê de um emocional, de achar que o outro tem que achar que eu sou bonzinho, de ter medo, de, às vezes, de enfrentar as rejeições que o paciente possa ter em relação a você. Então, você tem que lidar com o paciente de uma forma muito adulta. Naquele momento, por exemplo, se a gente pega um paciente que está muito imaturo, você é um adulto que vai ajudá-lo a conduzir a vida dele, a sair da imaturidade. Então, se você também estiver imaturo, desconectado da realidade, então você não vai conseguir levar esse paciente a um lugar realmente digamos, de pelo menos ser um adulto funcional, né? Pelo menos que ele possa livrar-se desses bloqueios de grande parte dele, possa ter uma vida com menos emocional envolvido, né? Com menos bloqueio emocional, porque quanto menos bloqueio emocional, mais ele vai conseguir estar na sua própria inteligência e direcionar sua vida de forma mais madura, né? Então, esse caminho do terapeuta através do autoconhecimento, é também um caminho que exige muita coragem. Então, ser terapeuta parece ser também muito fofo, né? Muito fofinho, mas tem um caminho que é esse caminho mais duro, esse caminho de buscar a si mesmo. Então, é duro porque você vai enfrentar aquelas coisas que você não queria enxergar em você, né? Então, o caminho da maturidade, ele exige coragem. Ele exige essa coragem de olhar para si, a coragem para se frustrar, né? Nem todo mundo vai aprovar o que você vai fazer, nem todo paciente você vai conseguir os melhores resultados, né? Mas também é um caminho para rever conceitos, né? O terapeuta, ele vai amadurecendo e vai conseguindo rever seus próprios conceitos, né? Amadurecer, atravessar suas dores sem se identificar com elas. Porque é assim que você vai precisar lidar com o paciente, ajudá-lo a atravessar essas dores sem se identificar, ou se desidentificando delas à medida que o paciente já está completamente identificado com aquilo, né? Então, quando a terapeuta ela enfrenta seus bloqueios, você elabora, né? Ela começa a dar esse respiro na sua inteligência. A sua inteligência começa a funcionar de uma forma mais fluida. Ela passa a escutar com mais profundidade, a compreender com mais clareza, a conduzir com mais firmeza e leveza ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai ficando muito mais fluido, né? Muito mais natural. Por quê? Porque estamos mais maduras, a vida começa a ter um peso diferente.
e é um peso mais leve, porque o adulto, ele dá mais conta de lidar com essa realidade, né? E é esse terapeuta maduro, inteligente, emocionalmente livre, né, que estamos precisando desse tipo de profissional, né? E essa liberdade, esse profissional com essa liberdade, né, dessa inteligência livre, essa inteligência viva, livre desses bloqueios emocionais, esse, isso tudo começa dentro de nós. Então, não é muito sobre cursos técnicos só, é muito mais sobre essa condução interna dessa maturidade, né? Então, é isso, nosso vídeo de hoje. Eu espero ter deixado mais informações e, como já falei, é, sou terapeuta e mentora de terapeutas. Caso mais algum de vocês queiram trilhar essa carreira, queiram saber mais, olha lá no meu Instagram, entre em contato comigo. Eu fiz a primeira turma de mentoria, uma turma com 5 encontros apenas, né? Mas era uma turma para despertar, exatamente esse tema que a gente está trabalhando aqui, despertando a terapeuta que existe em você. E eu gostaria de despertar muitas terapeutas, porque eu vejo que há muito espaço de construção de bons profissionais, profissionais maduros, inteligentes, capazes de lidar realmente com o mundo que a gente está vivendo hoje, né, com as questões que a gente está vivendo hoje. Então, por hoje é isso. Aguardem o próximo vídeo. Muito obrigada.